Muito bem. Na aula passada, a gente fez uma boa parte, eu calculo que algo como 70% da construção dos números reais, a partir dos racionais. E, a partir de agora, o nosso objetivo aqui, o objetivo maior, né, do curso de análise na reta, é estabelecer de forma rigorosa os teoremas fundamentais do cálculo diferencial integral. Então, nosso objetivo primordial é falar de diferenciabilidade e integração de funções de R em R e provar teoremas sobre esses conceitos, tá? O que é não trivial é que provar teoremas sobre esses conceitos, falar qualquer coisa não trivial, interessante sobre diferenciabilidade, sobre integração de funções, demanda conceitos sofisticados. E, na verdade, é uma certa multidão de conceitos sofisticados que torna esse curso, pode parecer um pouco nebuloso. Parte do meu papel aqui é tentar unificar um pouco as coisas e trazer um pouco de unidade a essa multidão de conceitos todos. A gente vai começar, primeiro, a gente vai ter uma sequência de aulas, vai ter uma boa sequência de aulas aí, onde a gente vai falar basicamente de conceitos acessórios para esse estudo do cálculo diferencial integral de forma rigorosa. E a primeira coisa que a gente fez, que foi sedimentar a base, né, construir o conjunto dos números reais. A partir daqui, a gente vai falar de conceitos e aplicar esses conceitos em R, estudar as propriedades dele e a ideia é que tudo que a gente vai falar vai ser usado posteriormente quando a gente fizer o cálculo diferencial. Tem uma outra coisa que foge um pouco do curso, mas que está dentro da emenda, que foge um pouco dessa linha de raciocínio, é que todos esses conceitos, eles não só são fundamentais para você falar de diferenciabilidade e integração na reta, mas eles são também conceitos fundamentais para o desenvolvimento da análise, de fato, para o desenvolvimento todo de quase todas as partes da matemática que vocês vão aprender na pós-graduação. Então, a gente vai falar de topologia, a gente vai falar de continuidade, e a gente vai falar de cardinalidade, e tudo isso são coisas fundamentais no desenvolvimento de vocês ao longo dos cursos de mestrado. Então, esses cursos estão aqui na ementa dessa disciplina, também um pouco para ser acessório na formação de vocês, dada a importância e a centralidade que eles têm na matemática. E a primeira dessas ferramentas é a ideia de cardinalidade, e é uma ideia, à primeira vista, simples, e à primeira vista também um pouco sem sentido, que é o objetivo de contar conjuntos infinitos. Primeiro, contar conjuntos, se você já parou para pensar o que significa contar um conjunto, é exatamente o que a gente faz desde criança, contar nos dedos. O que significa contar nos dedos? O que significa o ato de contar nos dedos matematicamente? Você está criando uma bijeção entre o conjunto dos dedos da sua mão e o conjunto que você está tentando contar, certo? Então, o ato de contar, ele é o ato de criar bijeções. E é com essa intuição que a gente vai partir para a seguinte definição. Então, eu vou primeiro denotar por JN, eu espero tentar usar essa anotação ao longo do curso, o conjunto dos N primeiros números naturais, tá? Então, N é um número natural. Eu denoto por JN o conjunto dos N primeiros números naturais. Então, a gente tem J1 é um conjunto unitário, um número 1 apenas, J2 é o conjunto 1, 2, J3 é o conjunto 1, 2, 3, e assim por diante. Seja A um conjunto. Bom, a gente vai dizer que A é um conjunto finito. Dizemos que A é um conjunto finito. E aqui eu vou escrever em vermelho a notação que eu vou utilizar para abreviar essa frase, A é um conjunto finito, tá? Eu vou usar essa notação aqui, cardinalidade de A menor do que o infinito. Toda vez que eu escrever isso, está implícito na frase que A é um conjunto que é finito, ok? O conjunto ser finito é, por definição, o que eu vou escrever agora em seguida,
voltando à tinta preta, se existe um número natural, n, e uma abjeção, f, de A em Jn, ok? Então, um conjunto ele é finito quando ele pode ser colocado em bijeção com o conjunto dos números naturais de 1 até n. Tá? Se você para pensar, isso é a formalização matemática pura e simples do ato de contar nos dedos. Então, é assim que a gente formaliza a noção de conjunto de finitude. Tem uma outra ideia que está pressuposta aí dentro, está implícita nessa notação que eu escrevi em vermelho, que é a ideia de cardinalidade, que é a ideia de você conseguir dizer quantos elementos possui um conjunto. A gente vai ver que essa ideia é um pouco sutil, e eu vou tentar explicar aqui mesmo, porque mesmo para conjuntos finitos essa ideia é levemente sutil, pelo seguinte, em princípio, puramente em princípio, um conjunto poderia estar em bijeção com dois conjuntos Jn distintos. Então, poderia ter, em princípio, um conjunto Jn, A em bijeção com Jn e A em bijeção com um Jm, com M diferente de N. Você vê naturalmente, e contando nos dedos, que isso é impossível, pela experiência, você vê isso, que isso é impossível, para N pequenos. E a coisa não trivial é você conseguir demonstrar que isso de fato é impossível, não importando o quão grande possam ser N. Então é isso que a gente vai fazer agora em seguida. A gente vai trabalhar um pouco para argumentar por que a noção de cardinalidade de um conjunto que é finito, ela está bem definida. Significa que a gente vai provar que se um conjunto está em bijeção com um Jn, ele só pode estar em bijeção com esse Jn, e nenhum outro. Então, esse trabalho ele vai começar com o seguinte lema. Seja A um subconjunto de um Jn, e F de A em Jn uma bijeção. Vou abreviar a bijeção por BJ nessa aula de hoje, tá? Então, a conclusão do lema é A é igual a Jn. Explicando um pouco a estrutura do enunciado que a gente quer demonstrar eu tenho um conjunto de inteiro de números naturais de 1 até n, que é o que eu estou chamando de Jn, e eu tenho um subconjunto desse Jn. Por exemplo, eu tenho os números de 1 até 5, e o A poderia ser o conjunto, por exemplo, 2, 3. O que o lema está dizendo é, se eu tomo um subconjunto do Jn, que esteja em bijeção com o Jn, então ele tem que ser o próprio Jn. Ok? Então, a prova desse lema funciona assim. Primeiro, a gente vai usar uma coisa que eu vou anunciar como um exercício, tá? Então, esse exercício é um lema que eu vou usar na prova, mas que eu vou deixar para vocês demonstrarem. É um exercício de teoria básica de conjuntos, tá? Que é o seguinte. Suponha que psi de x e y, então, nesse enunciado, x e y são conjuntos. Suponha que psi seja uma bijeção e sejam x1, x2 pertencentes a x, y1, y2 pertencentes a y. Tá? Tais que eu vou supor que psi de x1 é igual a y1, e psi de x2 é igual a y2. Okay?
Então, defina φ. O objetivo desse exercício é fazer o seguinte: a gente vai modificar a função psi, ela é uma função bijetiva, então ela é injetora e sobrejetora. Tá? Então, a cada elemento do conjunto X, a função psi ela associa um único elemento do conjunto Y, e todo elemento do conjunto Y ele é associado a um único elemento do conjunto X pela função psi. Isso que significa ela ser bijetora. O que a gente vai fazer é modificar o que a função psi faz nessa quádrupla de pontos x1, x2, y1, y2. Só que a gente vai fazer essa modificação de uma maneira que a função nova ela permaneça uma função bijetiva. Então, defina φ de x para y, pondo φ de x igual a psi de x, se x é diferente de x1 ou de x2, e eu vou colocar φ de x1 igual a y2 e φ de x2 igual a y1. Conclusão do exercício, então, φ é uma injeção. Ok? Então, acho que uma figura ajuda bem a ilustrar o que esse lema está dizendo. Você tem aqui o conjunto X, você tem aqui o conjunto Y, você tem dois pontos aqui, e, bom, a função, ela está posta em bijeção aqui, e ela leva esse ponto nesse ponto, e esse ponto nesse ponto. Tá? Então, digamos que aqui eu tenho x1, deixa eu dar um zoom para ajudar, x2, aqui eu tenho y1, y2. E o que você vai fazer é criar uma nova função, que eu vou usar a coroidade para representar. Eu vou passar a levar esse ponto aqui nesse ponto, e esse ponto aqui nesse outro ponto. Então, eu troquei duas das imagens da função. A nova função que eu criei é a função que segue as setinhas pretas se eu não estou nos pontos x1 e x2, e que segue as setinhas lilares se eu estou em x1 ou em x2. O que o exercício diz é que essa função ela é bijetiva. Ok? Alguma pergunta sobre esse enunciado? Isso tem a ver com homomorfismo? Tem a ver com o quê? Homomorfismo? Com homomorfismo? Dos anéis. Tem dois conceitos que têm nome parecido: homomorfismo e homeomorfismo. Não, estou falando homomorfismo, que ele diz que tem que uma função de A em B é dita homomorfismo, de A em B, para todo x, um x2 pertencente a A, faz uma função fx1, x2. Não, o conceito de homomorfismo, ele pressupõe uma certa estrutura algébrica no conjunto X e no conjunto Y. E aqui nesse exercício a gente não está pressupondo nenhum tipo de estrutura, nem X, nem Y. Tá bom. Tá? A única coisa que há em comum entre homomorfismos e as funções descritas nesse enunciado é o fato de serem todas funções bijetivas. Tá? Beleza. Então, vamos agora fazer a prova do lema. Professor, só para entender, então, o que o senhor fez com a aplicação rosa, ou lilasa, basicamente o senhor manteve os mapeamentos dos pontos, digamos, xn e tal que n maior do que 2, né, e você só trocou x1 e x2. Exato. Beleza. Só trocou a imagem dos primeiros pontos e manteve o resto da mesma forma. Só uma coisa que eu vou pontuar na tua observação, não é que está errado, eu só quero forçar você a ampliar a imagem mental que você está fazendo, porque você falou, eu não troquei a imagem nos pontos xn com n maior do que 2. Essa imagem mental, quando você olha para o conjunto X e você está listando os elementos dele, ela é restritiva no sentido de que tem conjuntos que você não pode listar os elementos dele dessa forma. E a gente vai falar justamente sobre isso hoje. Tá? Beleza. Eu falei dessa forma, acho meio que só para tentar alinhar com o desenho ali que foi feito, né? Sim. Beleza. Tá perfeito.
Tá, a gente vai fazer a prova por indução, beleza? Ou seja, o enunciado do lema dizia, se eu tenho um conjunto A, que é subconjunto de um Jn, que está em bijeção com o Jn, então ele tem que ser igual ao Jn. Essa é uma afirmação que, na verdade, é uma sequência de afirmações, né, indexadas pelo conjunto dos números naturais. Então, para cada número natural, eu tenho uma afirmação. Eu posso provar a veracidade de todas elas usando o princípio da indução finita. Bom, para n igual a 1, a afirmação é automática, porque o conjunto J1, ele não tem subconjuntos não vazios, né? Então, não há o que testar. Ou seja, o subconjunto não vazio do J1, e para que nenhum conjunto não vazio, nenhum conjunto vazio jamais vai estar em bijeção com o J1. Tá? Então, isso faz com que o caso n igual a 1 seja verdade. Tá? Então, o que a gente quer demonstrar aqui é que o caso n igual a k implica o caso n igual a k mais 1. Oi? Pode repetir para n igual a 1 de novo, fazendo um favor? Sim, claro. No caso n igual a 1, você precisa dizer o seguinte, seja um subconjunto do conjunto J1 que está em bijeção com o J1. Só que se você tem um conjunto, só que o J1, ele só tem dois subconjuntos, o vazio e ele próprio. E o conjunto vazio não pode estar em bijeção com o J1, porque isso implicaria que ele deveria ter elementos. Então, como o J1 só tem dois subconjuntos, e o vazio não pode satisfazer a hipótese do lema, conclui-se que se A está em bijeção, se há um subconjunto de J1 que está em bijeção com J1, ele tem que ser o próprio J1. Ficou melhor agora? Perfeito, obrigado. Beleza. Então, a gente vai tomar uma função f de A em ik mais 1, perdão, em jk mais 1. Não sei por que isso, eu troquei a anotação no meio das minhas notas. Tá? E A é, por hipótese, um subconjunto do jk mais 1. Okay? A demonstração ela se divide em dois casos, tá? Caso 1, vamos supor que k mais 1 não seja um elemento do A. Repara que o A ele é um subconjunto. Por hipótese, ele é um subconjunto do jk mais 1. Um subconjunto do jk mais 1, ele pode conter o elemento k mais 1 ou não. Vamos começar, então, supondo que ele não contém. Tá? Bom, nesse caso, você sabe que existe A pertencente a A, tal que f de A é igual a k mais 1. Aqui eu estou usando o fato da função ser sobrejetora. Como ela é uma bijeção, ela é injetiva e sobrejetiva. Como ela é sobrejetiva, o elemento k mais 1 do contradomínio da função tem que ser a imagem de alguém. Então, por isso que existe esse ponto A em A, tal que f de A é igual a k mais 1. Bom, definindo assim, como k mais 1 não pertence a A, isso implica que A é diferente de k mais 1, certo? E isso implica também o seguinte, que se eu faço B igual a A menos o conjunto A, isso está contido em JK. Repara, como o K mais 1 não está em A, se eu tiro qualquer elemento dele, eu não tirei o K mais 1. E o K mais 1, na verdade, eu sei que ele não está lá dentro. Então, eu sei que todos os elementos de A estão dentro do conjunto JK. Mas, além disso, se eu faço a restrição da função f ao conjunto B, em JK, ela é uma bijeção. Simplesmente porque eu tenho uma função que é bijetiva, e eu simplesmente retirei do domínio dela um ponto, e do contradomínio dela eu tirei a imagem daquele ponto. Eu vou deixar como exercício para vocês verificarem, se convencerem de que essa operação de restringir a função a um subconjunto menor do domínio, onde você só tirou um elemento, torna a função bijetiva,
quando você retira do contradomínio a imagem daquele elemento. No caso aqui, a gente retirou o ponto A do conjunto A e retirou do JK mais 1 o ponto K mais 1. A restrição da função f a esse novo conjunto vira uma função que é bijetiva de B em JK, que é o JK mais 1 menos o JK menos o número K mais 1. Ok? Eu podia falar o seguinte, Bruno, uma bijeção da imagem sobre A e seja uma outra função sobre a imagem sobre B. No caso, você botou x, y, né? É isso? A imagem é uma união, não? A imagem seria uma união. O que você está falando é a maneira de formalizar o que eu falei em palavras e não escrevi. Está corretíssimo. É porque eu estou fazendo ao mesmo tempo que você, para tentar entender o que você está fazendo. Você está corretíssimo, porque quando você faz a restrição de uma função, você está criando uma nova função. Isso. Então, você pode argumentar falando que você vai criar uma nova função e explicando como que você está criando. E aqui eu só estou dizendo que o processo de criação dessa nova função é pelo processo de restrição de uma função, uma parte menor do domínio dela. Tá? Ah, tá, entendi. Você está me explicando a receita do bolo, né? Eu já estou fazendo o bolo, entendi. É mais ou menos isso. É como se eu estivesse explicando o que fazer, mas não estou escrevendo o que eu estou explicando em palavras, tá? Mas é isso que eu falei? Foi isso, mais ou menos, que eu falei? O que você falou é uma forma diferente de implementar a mesma coisa. Ou seja, quando você diz, eu vou criar uma outra função, você precisa dizer qual processo que você vai usar para criar essa outra função, entende? Entendi. Mais ou menos, eu vou revelar. Tá, eu acho que, e talvez tenha sido vindo daí, a sua pergunta eu acho que veio daí, eu acho que dá para você aplicar o exercício que eu passei e colocar essa situação aqui no contexto daquele exercício, porém não é necessário, dá para fazer de forma direta. Tá bom. Professor Bruno. Oi. Se eu retirar, vamos supor que o conjunto A é mínimo. Se eu tirar esse... Se a minha ideia tiver... Vamos supor que o conjunto... Desculpa, mestre. Vou supor que o conjunto A tenha mínimo. Ok. Se eu considerar o conjunto A menos o mínimo, sim, considerar essa nova função sendo uma abjeção, vou cair em contradição dizendo que a nova função tem um novo mínimo, né? Seria isso? A ideia ou não? Tá, vou responder a sua pergunta com duas frases. A primeira frase não é essa estratégia que essa demonstração que eu estou escrevendo aqui pressupõe, tá? Essa estratégia aqui não passa pelo princípio da boa ordenação, não passa de tomar mínimos. Okay? Bom. Segunda coisa que eu tenho para dizer sobre a sua pergunta é, quando eu estava preparando a aula, eu tentei usar o princípio da boa ordenação e eu tentei fazer a demonstração que você está falando e eu não consegui. Eu não consegui fazer fechar o argumento, tá? Eu vou ter que estudar mais. Obrigado pelo motivo. Isso já me motiva, mestre. A frase que você falou era exatamente o que eu queria provar, mas eu não consegui fechar um argumento que demonstrava o que você falou. Entendi, mestre. Entendi. Tá? Isso quer dizer o seguinte, eu não sei se o que você falou é verdadeiro ou falso. Bom. Obrigado, mestre. Professor. Oi, Arthur. Eu estava pensando aqui, nesse conjunto A, a gente tem como suposição só que o K mais 1 não pertence a ele. Isso. Então, ele pode ter uma quantidade qualquer de elementos. Isso. No caso dele ser um conjunto unitário, a existência desse B gerando uma função não deixaria de fazer sentido? A existência do quê? Do B? Da função gerada pelo B, especificamente. Sim. Sim, deixaria de fazer sentido. Repara que aí você colocou uma hipótese adicional à hipótese que eu já coloquei adicionalmente ao conjunto A, que é a hipótese dele ser unitário. Então, assim, para a existência dessa função f, a gente tem que supor que A não seja unitário também. Não, na verdade, o que você está propondo é uma coisa interessante no seguinte sentido. Normalmente, e eu já falei isso, acho que nas primeiras aulas, quando você ataca um problema,
que ele parece complicado, a melhor estratégia é você atacar ele pelas beiradas. Um matemático, eu sempre conto essa história, todo curso que eu dou quase eu conto essa história, tem um matemático alagoano, chama Crélio Oliveira, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, é um cara brilhante, eu assisti uma palestra dele uma vez numa conferência, e ele estava explicando uma coisa difícil, e ele parou a palestra e falou assim, olha só, a gente vai fazer isso aqui que nem quando um cabra come um prato de papa quente. Ele começa pela beirada. E é exatamente isso que você deve fazer toda vez que você estiver sentindo confuso ao tentar atacar um problema. E aí o que você está propondo, Arthur, é mais ou menos isso. O que significa atacar um problema pelas beiradas? Significa que eu vou colocar hipóteses, por exemplo, eu quero demonstrar que o conjunto A, na verdade, ele é igual ao JK mais 1. Esse é o objetivo final da nossa demonstração aqui. E aí o que você está falando é o seguinte, bom, se ele não é igual ao JK mais 1, ele pode ser, por exemplo, um conjunto unitário. Só que se ele for um conjunto unitário, esse é argumento para aqui, porque a existência de uma função bijetiva do complementar de A menos o único elemento de A já é uma contradição, porque seria uma objeção entre o vazio e o conjunto não vazio. Ou seja, se você colocar a hipótese adicional de que o A é unitário, o que a gente escreveu aqui demonstra este caso, entende? Entendi. E aí você poderia pensar, mas e se o A tiver dois elementos, como é que eu vou proceder? Aí entra uma nova dificuldade, você tem que analisar essa nova dificuldade. E aí você vai, caso a caso, tentando achar a linha geral que vai englobar o raciocínio completo. Entendeu? Mas é legal a sua intervenção nesse sentido, porque mostra que na sua cabeça você estava processando o problema por etapas já. Entendeu? Talvez até inconscientemente ou conscientemente. Então, a gente acabou de mostrar que esse conjunto B ele está em bijeção com o JK, né? Mas repara, a gente está fazendo uma demonstração por indução. E a indução, o passo K é verdade, ou seja, todo conjunto que está em bijeção com o JK tem que ser igual ao JK. Né? Outra observação é que, como A é diferente de K mais 1, o B, que é igual ao conjunto A menos o elemento A, tem que ser um subconjunto do JK. Certo? Mas então a hipótese de indução implica para a gente que o B tem que ser igual ao JK. Mas se o B é igual ao JK, o B é o A menos o elementozinho A, né? Se ele é igual ao JK, só sobrou para o elemento A ser K mais 1, né? Isso implicaria que A é igual a K mais 1. Mas isso é absurdo, porque a gente começou o caso supondo que A era diferente de K mais 1. Ou seja, supondo que K mais 1 não pertence a A, leva uma contradição. Isso faz todo sentido, porque a gente quer provar que, na verdade, o K ele é JK mais 1. Então, se ele não tem um dos elementos de JK mais 1, isso deve ser absurdo mesmo. Isso mostra que a demonstração está indo por um bom caminho. Então, resta aí o caso 2 apenas. É o caso do K mais 1 pertence a A. Bom, se K mais 1 pertence a A, vou fazer o seguinte, seja X igual a F de K mais 1, tá? Se X igual a K mais 1, e aí essa demonstração aqui eu não vou explicitar, mas a gente vai pegar o caso 2 e vai dividir o caso 2 em dois casos. O primeiro caso é, se X for K mais 1, e se X não for K mais 1, vai ser o segundo caso. Tá? Então, se X for igual a K mais 1, então, o conjunto B, que é A menos X, está contido. Como X é K mais 1, B tem que estar contido em JK, e a função F de B em JK, e nesse caso eu estou dizendo que F de K mais 1 é K mais 1. Então, se eu retirar o K mais 1 do domínio,
e do contradomínio, a função continua sendo objetiva. Então, a função f vai ser objetiva. Isso implica que B, pela hipótese de indução, mais uma vez, né, se eu encontrei uma objeção entre um conjunto, um subconjunto do JK e o JK, então B tem que ser igual ao JK, mas se B é JK, repara que o B é A menos K mais 1 nessa situação aqui que a gente está. Então, o A tem que ser o JK mais 1. Mas se A é igual a JK mais 1, a gente ganha a demonstração. Logo, a gente pode supor que X é menor do que K mais 1. Se X for menor do que K mais 1, como é que a gente vai proceder agora? Toma Y. Em A, tal que f de y é igual a k mais 1, tá? E defina, eu vou definir uma nova função, uma função g de A em jk mais 1, tal que eu vou definir g de A é igual a f de A, se A é diferente de xy, se A é diferente, perdão, de y e de k mais 1, e eu vou definir g de k mais 1 igual a k mais 1, e g de y igual a x, perdão. Dessa forma, eu defini uma outra função, pegando a função antiga, f, trocando ela em dois valores só. Eu só intercambiei dois valores que ela assumia entre si. Tá? Pelo exercício que a gente viu, o exercício implica que G é bijetiva. Só que G, repara, satisfaz isso aqui, ó, G de K mais 1 igual a K mais 1. Mas se G de K mais 1 igual a K mais 1, a gente volta ao caso anterior, né? Porque o caso anterior era... Lembra, o último caso que a gente resolveu era, se X for igual a K mais 1, então o A tem que ser igual a JK mais 1. Então, como a gente, nesse caso aqui, a gente concluiu que A é igual a JK mais 1. Só que aí, se a gente não está nesse caso, o que a gente consegue fazer é modificar a função para voltar para esse caso. E aí a demonstração fica completa. Ok? Perfeito. Então, um corolário desse lema é o seguinte: se f de A em Jn e G de A em Jk são bijeções, então K igual a N. E esse número é o que a gente vai chamar de cardinalidade do conjunto A. Ou seja, a quantidade de elementos de um conjunto finito. Tá? A gente vai usar a expressão cardinalidade, mas, por incrível que pareça, a menos de conjuntos finitos, a gente não vai falar da cardinalidade de um conjunto. Porém, a gente vai conseguir dizer, e a gente vai dizer isso por definição, quando dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. Tá? Então, alguns comentários que eu acho importante fazer aqui é o seguinte. Primeiro, esse corolário é o que garante para a gente que a quantidade de elementos de um conjunto finito é um número bem definido. Tá? Então, aqui a gente está sendo
Bom, rigoroso no sentido de formalizar, de sedimentar o ato de contar. Mas tem uma outra coisa que segue como corolário desse lema que eu acabei de fazer, que essa é mais profunda, que é o seguinte: se A é finito, ou seja, se a cardinalidade de A é finita, e B está contido em A, e F de B para A é uma bijeção, então B igual a A. A demonstração desse corolário eu deixo como exercício para vocês. Tá? Mas o que eu quero passar de mensagem aqui é o significado. Qual a mensagem que esse corolário está passando para a gente? Quando você tem um subconjunto finito, ele não pode estar... Você tem um subconjunto finito. Quer dizer, perdão, não vou ler aqui na hora de falar. Se você tem um subconjunto próprio de um conjunto finito, suponha que o B seja um subconjunto próprio de A. Então, pela contrapositiva do corolário, não existe uma bijeção entre B e A. Em outras palavras, subconjuntos próprios de conjuntos finitos não podem estar em bijeção com o conjunto finito. Tá? Então, Oi, Cláudia. Só para não perder a linha. Então, você está dizendo que se B está contido em A, quer dizer que o conjunto, por exemplo, um X que pertence a B, pertence a A não pertence a B, é isso? Não é isso. Não é isso, não. O que eu estou dizendo aqui se eu tenho um conjunto que é finito, e eu tenho um subconjunto desse conjunto finito, esses dois conjuntos não têm a mesma quantidade de elementos, eles não estão em bijeção um com o outro. Então, se de repente, por exemplo, se A está contido em B, então é isso mesmo. Então, quer dizer, se A está contido em B, tem coisa que pertence a B que não pertence a A. Certo. Né? É isso. Não. Tá. Só deixa eu completar a resposta da Cláudia. A frase que você falou, Cláudia, está certa, mas essa frase não é a mesma frase que está enunciada no corolário. Ah, perdão, é porque eu estou anotando aqui, perdão. Tá, desculpa, eu tenho que fazer como você, tá certo? Oi, cara. É que eu pensando sozinha aqui, olhando para o conjunto A e B, desenhei os dois, desculpa. Tá. É suficiente que essa função f seja sobrejetiva? Se é suficiente que ela seja sobrejetiva... É suficiente, sim. Nesse caso, como eu coloquei de B para A, é suficiente, sim. Não tenho de cabeça assim a demonstração, não me parece algo muito difícil, mas eu não vou arriscar fazer assim de cabeça aqui a demonstração, mas você pode pensar em fazer esse exercício. Tranquilo, beleza. Tá. Obrigado. Ok. Então, o que eu quero pontuar é que o que acontece, a propriedade descrita nesse corolário, que acontece para conjuntos finitos, ela deixa de se verificar para conjuntos infinitos, tá? Primeiro, deixa eu dizer o que é um conjunto infinito, tá? A é infinito, e essa é a definição mais boboca que você pode fazer, se não é finito. Mas, para você ser rigoroso, é assim que se deve proceder mesmo, tá? Um conjunto ele é infinito se ele não é finito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, rapidinho. Uhum. Então, eu tenho o JK, que é um conjunto infinito, porque é dos números naturais. JE é o JK, né? Não, os conjuntos JK, eles são conjuntos finitos. Finito. Isso. Mas ele não é dos números naturais? Não, o conjunto JK é o conjunto dos naturais de 1 a K. Ah, tá, entendi. Tá, desculpa. Ok. Eu vou denotar isso, deixa eu usar, para denotar o fato de que um conjunto é infinito, eu vou escrever isso assim, tá? Eu espero que essa notação seja sugestiva para vocês, tá? Para que eu denoto assim, um conjunto
finito, a cardinalidade dele não é infinita, eu denoto assim um conjunto C infinito, a cardinalidade dele é infinita. Tá? Essa notação pressupõe uma coisa muito sutil, que é o que eu vou passar a discutir agora. Deixa eu fazer um exemplo, para começar ilustrando. Bom, toma P, o conjunto dos números naturais pares. Então, o conjunto dos números da forma 2n, tal que n é um número natural. P, assim definido, é um subconjunto do conjunto dos naturais, certo? Então, e claro, é um subconjunto próprio, isso também é importante, tá? P é diferente de n, claro, porque existem naturais ímpares que não estão em P, ok? Agora, considera a função f, que vai de P em N, é a função que pega um número natural da forma 2N e te devolve N. Tá? Essa função, ela é bijetiva. Ou seja, o conjunto dos naturais, ele pode ser colocado em bijeção com o subconjunto próprio dele. Isso já implica para a gente que o conjunto dos números naturais é infinito. Porque se ele fosse finito, isso que eu acabei de fazer não seria possível. Como eu exibi um exemplo de um subconjunto próprio dos naturais que está em bijeção com ele, só podemos concluir a partir daí que o conjunto dos naturais é infinito. Mas o mais interessante é que esse exemplo mostra que, quando você fala de conjuntos infinitos, você pode colocar uma parte própria em bijeção com o todo. Isso é uma coisa, num certo sentido, contraintuitiva, se você pensa em conjuntos finitos. Porque, por exemplo, se eu tenho um conjunto J5, conjunto dos naturais 1, 2, 3, 4, 5, e eu tenho o conjunto dos números 2, 3 e 4, esse conjunto não está em bijeção com o todo. Com 3 elementos, eu só consigo fazer bijeções com conjuntos de 3 elementos. Nunca vou fazer uma bijeção entre um conjunto de 3 elementos e um conjunto de 5 elementos. Logo, nenhuma parte própria do J5 pode ter bijeção com o J5, que o mesmo vale para qualquer conjunto finito. Porém, para conjuntos infinitos, isso é verdade. No sentido de que isso pode ocorrer. Bom, para além disso, eu vou dizer que A é enumerável se existe F de N em A bijetiva, tá? Então, eu vou denotar o fato de A ser enumerável colocando assim, cardinalidade de A igual a cardinalidade de N, ok? Quando eu disser que um conjunto tem a mesma cardinalidade dos naturais, quando eu escrever isso, isso significa que eu estou dizendo que o conjunto A é enumerável, beleza? Então, exemplos, tá? Uma observação importante aqui. Na minha notação, um conjunto enumerável é sempre um conjunto infinito, tá? Em alguns livros, em algumas referências, conjuntos enumeráveis podem ser conjuntos finitos. Nesse curso, para mim, quando eu falar um conjunto, ele é enumerável, eu acho mais preciso isso, mais objetivo, tá? Um conjunto enumerável é um conjunto finito, infinito, que pode ser colocado em bijeção por naturais. Isso é diferente de você ter um conjunto que é finito. O conjunto é finito quando ele pode ser colocado em bijeção com um conjunto da forma JK. Okay? Então, são conceitos distintos. Tá? A classe dos conjuntos enumeráveis não engloba a classe dos conjuntos finitos. Em algumas referências é assim, eu vou adotar essa maneira mais
certinha, cada um no seu quadrado É porque o conceito dele é porque no finito ele não tem uma objeção, não é isso? Você está querendo dizer isso, né? Você não aceita ele como enumerável porque ele não tem uma objeção. Não entendi a pergunta. Pode Você está repetir? dizendo que você não aceita o conjunto finito como enumerável porque, na verdade, é porque ele não tem uma objeção. Exato. Ele não pode estar em objeção com N, então, como eu defini aqui, ele não pode ser enumerável. Tá? Um exemplo. O conjunto Z dos inteiros é enumerável. Tem várias formas de você ver isso. Eu vou falar uma forma que eu gosto, mas que talvez não seja a mais simples. Você pode fazer uma objeção dos naturais em Z sem o zero. Basicamente fazendo o seguinte. Você pega o N e você leva em menos N dividido por 2, se N é par, e você leva em N mais 1 dividido por 2, caso contrário, tá? Se ele for ímpar. Okay? Então, você vai fazer assim. O 1, você leva no 1. O 2, você leva no menos 1. O 3, você leva no 2. O 4, você leva no menos 2. O 5, você leva no 3. O 6, você leva no menos 3, e assim por diante. Tá? Então, assim você vai conseguir varrer todos os inteiros, exceto 0. E aí eu vou deixar como exercício para vocês. Prove que isso implica que Z é numerável. Tá? Bom, o que está faltando, né? A gente provou que Z menos um elemento é enumerável. E o exercício é basicamente assim. Suponha que você provou que um conjunto menos um elemento dele é enumerável. Então, esse conjunto tem que ser enumerável. Em outras palavras, se você tem um conjunto enumerável, se você acrescenta a ele um elemento, o resultado é um conjunto que continua sendo enumerável. Dica para resolver o exercício. Você vai usar a função g, que vai de n em n sem o 1, que pega n e faz n mais 1. Essa função ela é bijetiva. A função que pega o natural e leva no sucessor dele ela é bijetiva. Ela é uma bijeção entre n e n menos 1. Ok? Se você usa essa bijeção, repara, você consegue compor a bijeção que você tinha definido no exercício anterior e fazer uma bijeção de n para z, acrescentando um elemento. Tá? Mas e se você colocasse para dizer que ele era ímpar, se você colocasse n menos 1 sobre 2? Ele também é ímpar. Você pode modificar a função que eu construí. Aí ele vai me dar zero. Você consegue. Você pode modificar a função que eu construí e fazer uma outra função que é sobrejetiva, tá? Que pega os naturais e leva em todos os inteiros. Isso, Posso provar assim? Pode provar assim, tem. Você pode seguir a dica de fazer pelo exercício ou pode fazer de outra forma. Eu só queria fazer uma forma que é diferente da forma que está no livro e na maioria dos livros. Como eu falei, essa não é a forma mais elegante de provar que Z é numerável, tá? Isso também é de se levar em conta nessa argumentação que eu estou fazendo. De fato, o que está propondo a Cláudia é a forma mais elegante de se fazer. Adorei isso, Bruno. Você vai ver isso na minha prova, não vai? Deixa eu... Tem uma coisa importante, que é o seguinte. Uma sequência, esse é um objeto que eu vou apresentar aqui, mas a gente só vai trabalhar com ele daqui a um tempo. É uma função
F de N em A, tá? E aí você denota a imagem de F assim. X1, X2, X3, ok? Exercício. Se F é sobrejetiva, implica que o conjunto A tem que ser enumerável. Okay? Então, a ideia desse exercício é, primeiro, provar que um conjunto é enumerável é, no final das contas, você ser capaz de listar todos os elementos desse conjunto. Tá? Quando um conjunto é enumerável, você coloca ele em bijeção com o conjunto dos números naturais. Então, a imagem do 1 pela bijeção, você pode dizer, esse é o primeiro elemento do meu conjunto. A imagem do 2 pela bijeção, você pode dizer, esse é o segundo elemento do meu conjunto, e assim por diante. Então, provar a enumerabilidade de um conjunto é mostrar que você é capaz de listar todos os elementos desse conjunto. E aí é importante abrir a cabeça para entender esse conceito. Quando você quer demonstrar que um conjunto é enumerável, tudo que você precisa fazer é listar todos os elementos desse conjunto. Por incrível que pareça, às vezes é mais fácil você ser redundante e repetir alguns termos na sua listagem e se permitir fazer essas redundâncias, mas às vezes é mais fácil para você argumentar. Então, se você consegue listar todos os elementos do conjunto, não precisa ter ordem, não. Conjunto, quando eu falo primeiro elemento do conjunto, segundo elemento do conjunto, não quero dizer que o primeiro é menor que o segundo. Não necessariamente o conjunto sobre o qual eu estou falando tem uma relação de ordem. O que é importante é a ideia de listagem dos elementos do conjunto. Tá? Vamos fazer um teorema onde a gente vai aplicar essa ideia. Então, vou pegar A, um conjunto enumerável. Então, vou supor que a cardinalidade de A é igual à cardinalidade dos naturais. Eu vou pegar B contido em A, com B um conjunto infinito. Então, eu tenho um conjunto A enumerável e eu tenho um subconjunto infinito de A. Conclusão do teorema, B é enumerável. Ok? Todo subconjunto infinito de um conjunto enumerável é também enumerável. Então, vamos provar. Vamos supor que, como o conjunto A ele é enumerável, eu posso listar os elementos dele. Então, a gente normalmente começa as demonstrações de enumerabilidade. Quando você parte de uma coisa que é enumerável na demonstração, você começa assim. Você escreve A1, A2, A3 e assim por diante, uma enumeração de A. E, bom, seja N1 igual o menor número natural, N, tal que a N pertence a B. Então, o que você vai fazer? Você tem a listagem dos elementos do A, você vai caminhando progressivamente por essa listagem, seguindo a ordem dos naturais, não tem ordem no conjunto A. De fato, comentário, todo conjunto enumerável, ele é um conjunto ordenado. Você pode usar a bijeção com os naturais para ordenar ele usando a ordem que você tem dos naturais. Não necessariamente a única ordem que você pode colocar, porque podem ter várias bijeções. Tá? Mas, enfim, você vai seguindo pela sua listagem, e aí, quando você parar no primeiro elemento que está no B, você anota esse índice aí, chama ele de N1. Aí você vai continuar. Quando chegar no próximo que está em B, você anota. Esse vai ser o N2.
Aí você continua fazendo, andando pela listagem, quando você chegar no terceiro elemento do A, que está no B, você chama o índice dele de N3, e assim por diante, tá? Então, seja N1 assim, e de fato, se você faz o que eu falei, você vai definir intuitivamente perdão, uma sequência NK, onde NK vai ser o menor número natural N maior do que o NK menos 1, tal que a N pertence a B. Ok? Bom, isso implica o seguinte, que B é igual ao conjunto ANK com K natural. E completa a prova. Essa demonstração tem essa ideia muito visual, de que como que você vai listar os elementos de B? Você já listou os elementos de A por hipótese, então você caminha pela listagem e você vai marcando um a um aqueles elementos de A que são também elementos de B. Assim você produz uma listagem dos elementos de B. Como a listagem exaure todos os elementos de A, você vai ter que passar por todos os elementos de B à medida que você exaurir todos os elementos de A. O que sedimenta essa maneira de pensar é o princípio da indução finita, que permite a você fazer essa construção por indução. Tá? A construção da sequência NK para todo K natural, ela é garantida pelo princípio da indução finita. Seguindo essa linha de ideias, a gente vai provar aqui um teorema. Seja N com N natural, uma família de conjuntos enumeráveis. Então, é igual à união dos ENs enumerável. Ou seja, em palavras, uma união enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável. Ok? E essa demonstração, na verdade, eu não vou oferecer para vocês uma demonstração, vou colocar aspas aqui. Vou oferecer para vocês a ideia com a qual você constrói a listagem dos elementos do conjunto E. A hipótese que você tem é que o E é uma união de conjuntos, cada um dos quais pode ser listado. Então, vamos chamar assim, vamos supor que o conjunto E1, ele pode ser listado da seguinte maneira, x11, x12, x13 e assim por diante. Vamos supor que o conjunto E2 pode ser listado assim, x12, x21, perdão, x22, x23, E3 pode ser listado como sendo x31, x32, x33. Ok? Só que é uma matriz com infinitas colunas e infinitas linhas, né? Exatamente essa a ideia. Como se você... Não. Uma interseção enumerável não necessariamente vai dar vazio.
A gente vai ver até um exemplo disso já na próxima aula. Professor Bruno, só um instante. Então, o senhor afirma que é um conjunto, é dois o conjunto, eles não têm elemento algum ou podem ter elemento em comum? Não, eu não fiz nenhuma afirmação sobre se os elementos do E1 são também elementos do E2, do E3 e vice-versa. De fato, esse conhecimento não intervém na veracidade da afirmação que é feita no teorema. O fato da união dos EN ser numerável não depende da relação que os elementos deles têm entre si. Entendi. O Leuber acabou de dar aí o exemplo que eu vou falar na próxima aula. Então, temos aí um spoiler já da próxima aula, que é o exemplo de uma interseção enumerável que não é vazia. Tá? Como é que você pode listar os elementos do conjunto E? Você olha essa matriz infinita, né, essa matriz infinita que constitui todos os elementos de E, e você pode listar os elementos dela, caminhando por ela, seguindo essa direção aqui. E assim por diante. O que importa é o seguinte, a ideia que está tentando ser vendida nessa figura aí é a ideia de que você pode listar os elementos do conjunto E simplesmente caminhando por essa matriz infinita. Tá? E você vai definir uma coisa indutivamente, você sabe que você vai exaurir todos os elementos do conjunto E. Ok? Então, essa é a... De fato, o que você consegue fazer com isso é construir uma função dos naturais em E, que é uma função sobrejetiva. E como eu comentei no exercício mais cedo, isso é suficiente para provar a enumerabilidade do E. Ok? Perguntas? Um corolário interessante disso é o seguinte. Se x e y são conjuntos enumeráveis, então se eu tenho x e y conjuntos com a mesma cardinalidade dos inteiros naturais, então o produto cartesiano de x por y é enumerável. E a ideia desse corolário é que você pode fazer uma função f que vai de x, y no conjunto dado pela união dos conjuntos da forma x cartesiano y para x variando em x. O conjunto que você tem no contradomínio da função f é um conjunto, é uma união enumerável de conjuntos enumeráveis, né? Cada conjunto desse x cartesiano y é uma cópia do y. Como y é numerável, esses conjuntos são enumeráveis. Essa função ela é definida fazendo o seguinte: você pega x e y e você devolve em xy. Tá? Tem uma ideia muito simples que norteia aí esse teorema, que é o seguinte: imagina que você tem aqui o x no eixo horizontal. Imagina que eu tenho aqui o y no eixo vertical. O produto cartesiano de x com y vai ser o conjunto dos pares ordenados, né? Que são esses pontos lilás aqui, onde o primeiro elemento está em x, o primeiro elemento, digamos, é azul, e o segundo elemento é vermelho. Quando você faz o produto cartesiano de x por y, o que você está olhando é o produto cartesiano de x por y, ele é a união dessas retas verticais aqui.
e cada reta vertical dessa é uma cópia do y. Na verdade, o que eu quero dizer com cada reta vertical dessa é uma cópia do y? Ela pode ser colocada em bijeção com y, portanto, elas são enumeráveis também. E aí você está descrevendo o produto cartesiano de x por y, que é a união de todos esses pontinhos lilazes aí. Esse produto cartesiano, ele é a união desses segmentos verticais, que são enumeráveis. Então, o produto cartesiano pode ser pensado como uma união enumerável de conjuntos enumeráveis, logo, pelo teorema anterior, ele é enumerável também. Ok? Um corolário não trivial disso é que o conjunto dos racionais é enumerável. Porque o conjunto dos racionais, eu posso definir uma função que vai do produto cartesiano. O conjunto dos números racionais, ele nada mais é do que o conjunto de todas as frações, né? M sobre N. Então, eu posso fazer uma sobrejeção, na verdade, eu posso fazer uma função sobrejetiva que vai do produto cartesiano de Z com Z em Q. Essa função é sobrejetiva porque, por exemplo, se eu fizer 1 sobre 2 e 2 sobre 4, eles vão ser levados no mesmo número racional, né? Então, essa função ela vai ser sobrejetiva, mas não vai ser injetiva. Mas não importa, se você tem uma função sobrejetiva cujo domínio é um conjunto enumerável, a gente viu hoje que isso implica que o contradomínio da função tem que ser enumerável também. Tá? Só para... Você pode fazer a função f de Z cartesiano Z, em que pega mn e devolve n dividido por n. Essa função ela é sobrejetiva. Isso implica que Q é enumerável. De fato, a gente vai falar do Cantor já já. Porque, bom, a gente fica agora com a impressão de que tudo é enumerável, né? Já que a gente só viu conjuntos enumeráveis até aqui. Então, eu vou dizer que um conjunto A é não enumerável e essa definição ela é boboca que nem a definição de conjunto infinito. Se A não é um conjunto enumerável. Eu estou definindo o termo não enumerável, estou definindo o conceito de não enumerabilidade como sendo a propriedade de não ser um conjunto enumerável, ou seja, de negar a propriedade de enumerabilidade. Ok? Perdão, Bruno, mas eu posso dizer também que o racional ele é enumerável porque ele está contido dentro dos números naturais, que é enumerável. Não. O conjunto dos números racionais não é um subconjunto dos conjuntos naturais. Perdão, contrário. Perdão. Todo subconjunto do número natural é enumerável. Isso. Né? Certo. Então, o conjunto dos números... Me perdi, Bruno. Não, o que você chegou a comentar em algum momento é que o conjunto dos números reais é enumerável. Não, eu queria falar racionais. Eu queria falar racionais. Isso, mas o problema na sua frase é a afirmação que o conjunto dos números reais é enumerável. Essa frase é falsa. Não, eu estava querendo falar dos racionais. Esquece o reais, falei errado. Eu estou falando dos racionais porque todo subconjunto do enumerável é enumerável. Isso. É isso que eu quis dizer. Desculpa, falei racional, falei real. Mas é isso, né? É esse o raciocínio. Não é esse o raciocínio que eu estava falando, mas a sua frase está correta. Agora que eu entendi a sua frase, ela está correta. Posso dizer que ela está correta. Mas o raciocínio, o que eu estou falando aqui é... Bom, a gente provou que Q é numerável, a gente já tinha provado que Z é numerável, né?
A gente já tinha provado que produto cartesiano de enumerável por enumerável é enumerável, portanto, combinando tudo com o fato de você poder fazer uma função sobrejetiva de z vezes z em Q, tudo isso demonstra que Q é enumerável. Eu estou dizendo, por definição, o conjunto é não enumerável se ele não é um conjunto enumerável. E agora a gente vai ver um exemplo de um conjunto que não é enumerável. E esse teorema é o que é vendido aí na literatura como o argumento diagonal de Cantor. Tá? Eu vou definir o conjunto sigma como sendo o produto cartesiano, na verdade, 0, 1 elevado a n, que eu vou definir na próxima página, tá? Mas o que eu quero dizer com 0, 1 elevado a n é, eu vou pegar o conjunto de dois elementos só, 0 e 1. E o que eu vou fazer, na verdade, o que eu estou chamando de sigma é isso aqui, é o conjunto de todas as sequências infinitas, tá? x1, x2, x3, e assim por diante. Notem as reticências aí, são sequências infinitas, tais que xj pertence a 0, 1, para todo j. Okay? Então, o conjunto que eu estou chamando de sigma é o conjunto de todas as sequências infinitas de zeros e uns, tá? São aquelas coisas que a gente fala que vivem dentro dos computadores. Esse conjunto, ele é não enumerável. O conjunto de todas as sequências infinitas com zeros e uns é um conjunto não enumerável. Okay? Então, seja, você não vai conseguir listar os elementos desse conjunto. Beleza? Vocês tomem o tempo para digerir esse enunciado, porque ele não é um enunciado trivial, porque os elementos do conjunto sigma são sequências. Então, deve pensar cada elemento do conjunto sigma é uma sequência de zeros e uns. Tá? Por exemplo, 01, 01, 01, 01, 01, que se repete indefinidamente, é um elemento de sigma. A sequência cujo todos os termos são 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e assim por diante, é um elemento do conjunto sigma. A sequência cujo todos os elementos são 1, que são um elemento de sigma. Já a sequência um pouco mais aleatória do tipo 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, e assim por diante, também é um elemento do conjunto sigma. Tá? Se você para pensar isso, se você para olhar os elementos do conjunto sigma, é fácil perceber que você pode construir elementos com padrões tão complicados quanto você quiser. O que eu estou chamando de padrão? O padrão de o que vai vir depois do próximo zero. De fato, você pode colocar sequências de zeros e um de forma meio aleatória. Significa, você joga uma moeda e se der cara, você coloca 0 na próxima casa, se der coroa, você coloca 1. Você joga uma moeda, deu cara, bota o 0. Você joga uma moeda, deu cara de novo, bota o 0. Você joga uma moeda, deu 1, eu boto coroa agora. Eu boto 1, perdão. E assim por diante. Ou seja, para cada repetição infinita do ato de lançar moedas, você pode criar uma sequência, um elemento do conjunto sigma. Então, isso já passa um pouco essa imagem mental de que o conjunto sigma tem elementos demais para que ele possa ser listado. Só que isso já gera um certo desconforto pelo seguinte. Se ele é um conjunto infinito, existem conjuntos infinitos que não podem ser colocados em bijeção um com o outro. Porque se a gente está dizendo que sigma é não enumerável, a gente está dizendo que sigma não pode ser colocado em bijeção com o conjunto dos naturais. Mas ele é infinito. Então, num certo sentido, você pode pensar nele, e isso de forma muito vaga, como um conjunto infinito de tamanho maior, seja lá o que tamanho de um conjunto signifique, do que o conjunto dos números naturais. E aí isso produz uma frase de resultado filosófico profundo, que é: existem infinitos de tamanhos diferentes. Tá? Para a gente aqui no curso de análise, o fato de existirem conjuntos não enumeráveis, e a gente vai dar mais exemplos de conjuntos não enumeráveis ao longo dessa disciplina, ele vai nos servir, sobretudo, como uma ferramenta de argumentar de forma muito indireta
a existência de conjunto de números reais satisfazendo propriedades interessantes e propriedades não triviais, tá? Por exemplo, eu coloquei na lista de exercícios que eu mandei para vocês um exercício que pede para vocês demonstrarem que existem números reais que não são o que a gente chama de números algébricos. A definição está lá na lista de números, na lista. Tá? Um número real, a existência de números reais não algébricos se dá pelo fato de que, primeiro, a gente vai provar que o conjunto dos reais inteiro é um conjunto não enumerável, e o exercício pede para você demonstrar que o conjunto dos números algébricos é enumerável. Logo, tem que existir um número real que não seja algébrico. Então, por exemplo, nesse exercício você já vê uma aplicação interessante de você provar a não enumerabilidade de R. Você prova a existência de números reais satisfazendo propriedades interessantes. Tá? Então, o objetivo da gente falar de cardinalidade é, sobretudo, para ter uma ferramenta de demonstrar existência de objetos, de números, satisfazendo propriedades interessantes. Tá? Bom, vamos fazer a demonstração desse teorema. Na verdade, para o quão profundo é esse teorema, a demonstração ela é curta demais até. E essa é uma das demonstrações mais elegantes que eu já vi. Eu acho que eu li essa demonstração em algum momento antes de entrar na faculdade. Quando eu li essa demonstração, eu desisti de fazer engenharia. Quando eu li essa demonstração e que eu consegui entender essa demonstração, eu desisti de fazer engenharia, eu desisti do mundo real, e eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida, é matemática pura. E foi assim que a coisa ficou até hoje. Então, isso, eu estou contando para vocês aqui uma história de amor na minha vida. Bom, essa demonstração ela é feita por redução ao absurdo, tá? Como em geral as demonstrações mais elegantes são. Então, vamos supor, por contradição, que o conjunto sigma seja enumerável. Tá? Então, suponha que exista aí uma listagem dos elementos de sigma. Então, eu vou supor que sigma possa ser escrito como uma listagem assim, de elementos sigma 1, sigma 2, sigma 3 e assim por diante. Tá? Então, eu achei que eu tinha desativado as notificações, mas acabou de chegar uma mensagem, espero que não seja comprometedora. Ela demora a desaparecer, eu desapareço com ela, mas ela demora a desaparecer. Voltando à aula. Bom, de forma que o elemento sigma j seja a sequência que eu vou denotar da seguinte forma: x, j1, x, j2, x, j3, e assim por diante, tá? Seja S, a partir dos elementos sigma j, eu vou construir um elemento que está em sigma também. Eu vou construir uma nova sequência de zeros e uns, e eu vou construir a sequência da seguinte maneira: seja S pertencente a sigma, dado por o jésimo elemento da sequência S, eu vou definir ele como sendo o contrário do elemento xjj. É por isso que chama o argumento diagonal de campo. Você vai olhar para a enumeração, para a listagem das sequências dentro do conjunto sigma, como uma matriz infinita, e você vai construir uma sequência que troca, que você olha para a sequência que dá a diagonal dessa matriz, e você troca o que tiver na diagonal. Se for 0, você bota 1. Se for 1, você bota 0. Tá? Aqui eu estou usando o fato de que o meu conjunto só tem 2 elementos, tá? Só tem 0 e 1. Então, se o xjj for 1, o sj vai ser 0. Se o xjj for 0, o sj vai ser 1. Beleza? Bom. Porém, olha só. O fato de S ser um elemento de sigma, e como a gente assumiu que o sigma é numerável, tem que existir um J, tal que o S é igual a sigma J.
Mas se o S é igual a σj, duas sequências infinitas, elas são iguais se e somente se cada um dos seus termos são iguais. Então, o S ele é igual a σj se cada um dos seus termos são iguais. Em particular, o jésimo termo do S tem que ser igual ao jésimo termo do σj. Ou seja, SJ tem que ser igual a XJJ. Absurdo. Porque a gente definiu o SJ como sendo diferente do XJJ. E acabou a demonstração. A gente chegou no absurdo, ou seja, recapitulando a ideia do argumento diagonal de Cantor. Se você puder listar os elementos de sigma, você lista eles e você produz uma matriz com infinitas linhas e infinitas colunas que coloca todos os elementos de sigma assim. Tá? Só que aí você produz um elemento que não está em sigma. Você olha a sequência de zeros e uns, que é a diagonal da matriz. E aí você troca cada termo dessa sequência. Você olha para a diagonal, se o primeiro for 1, você bota 0, se o segundo for 0, você bota 1, e assim por diante. E aí você cria um elemento que não pode ser nenhum elemento da listagem que você fez, porque ele tem a sequência, ele é uma sequência de zeros e uns, de forma que, em cada posição, ele difere de qualquer um dos sigma-j que constituíam, por hipótese, a listagem do conjunto sigma. Ok? Então, isso prova que o conjunto sigma ele é não enumerável. Beleza? Perguntas até aqui? Tá certo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou começar... Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que, ao invés de começar um assunto novo, eu vou parar por aqui hoje. Tá? O que a gente vai fazer na sexta-feira? A gente vai começar a falar da topologia dos espaços métricos. Tá? E eu vou introduzir esses conceitos, vou dizer o que eu quero dizer com isso. Assim como cardinalidade, a gente vai introduzir uma nova ferramenta conceitual para estudar o conjunto dos números reais. Nosso objetivo é sempre estudar funções definidas em cima de R, e a gente vai introduzir e dissecar muitos conceitos para ajudar a gente a trabalhar nisso. Tá? A cardinalidade é um deles, e a topologia dos espaços métricos é um outro deles. Ok? Tem perguntas? Deixa eu parar a gravação aqui, então.